Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Salmo 95. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome. A alegria espiritual que hoje nos convoca não tem origem humana. O Filho de Deus entrou no tempo para que o ser humano retornasse à eternidade. Ele assumiu nossa condição sem perder a sua majestade. Tomou o que é nosso para nos dar o que é seu. E na liturgia de hoje não celebramos um aniversário distante, mas um acontecimento que se torna presente. Cristo nasce no seio da igreja e no coração dos fiéis. Desejo a você um felicíssimo e santíssimo Natal e que a paz de nosso Senhor permaneça em seu coração. O Natal é a entrada da eternidade no tempo, a assunção real da carne humana pelo Verbo e o início visível da redenção invisível. Não celebramos apenas uma data, mas assumimos, ou deveríamos assumir a luz para nossas vidas, para uma nova experiência terrena. Na primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, capítulo 9, dos versículos 1 ao 6, inicia assim: O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Isaías fala a um povo ferido pela guerra, pela opressão e pela perda de esperança. As trevas não são apenas a ausência de luz física, mas experiência histórica de desorientação, medo e injustiça. Temos aqui uma condição espiritual da humanidade. O ser humano afastado de Deus caminha, mas não sabe para onde vai. Santo Agostinho comenta: as trevas não eram a noite do céu, mas a cegueira do coração. O Natal nasce exatamente aí. Deus não espera que a noite termine, ele entra nela. A luz nasce e não se impõe. A luz não é produzida pelo esforço humano, nem fruto de estratégia política ou militar. Ela resplandece porque é dom. A humildade do nascimento de Cristo é o início da nossa elevação, conforme afirma São Leão Magno. E no presépio, a luz não ofusca, ilumina suavemente. Deus vence as trevas não pela força, mas pela proximidade. E nesse sentido, na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, dos versículos 11 ao 14, onde inicia assim: A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Vejamos bem, essa leitura comparada muitas vezes ao que o mundo expressa como Natal, realmente vai trazer um grande contraste. O sistema ao qual nós vivemos, extremamente materialista e distante da verdadeira prática cristã de piedade natalina. E nesse sentido, nessa carta de Paulo a Tito, aponta que o Natal atinge sua plenitude teológica. Não se trata apenas de uma luz que ilumina, mas de uma graça que age. E nesse sentido, temos a graça manifestada com a encarnação do Verbo. A graça não apenas perdoa o passado, mas forma o bem novo. Cristo não nasce apenas para nos consolar, mas para nos recriar. Nesse sentido, novamente, falo muito aqui de sentido, o Natal é para buscarmos um significado diferente para nossas vidas. Vejamos que na segunda leitura, quando fala de sobriedade, é uma relação consigo mesmo, a justiça, a relação com o próximo, piedade, relação com Deus. Então vejamos bem, o Natal deve fazer um contraste com o mundo sobre sobriedade.
Qual é a nossa relação consigo mesmo? A justiça, qual é a relação com o próximo? E a piedade, a relação com Deus. Quem unicamente celebra o Natal de modo fechado, restrito, com a visão tapada e isolado da realidade, pode aí então ter dificuldades em entender a verdadeira dinâmica e espiritualidade do Natal. É preciso encarnar, ou seja, deixar que Deus de fato seja encarnado em nossas vidas, mas a encarnação ela acontece a partir do momento que também professamos a nossa fé em vida, na nossa prática do dia a dia. Não se trata de um reducionismo espiritual, mas de uma elevação da nossa espiritualidade a todos os campos de nossas vidas. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 2, versículos 1 ao 14, inicia da seguinte forma: Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto. Lucas inicia o relato situando o nascimento de Cristo no coração da história política do mundo. César Augusto, proclamado salvador e príncipe da paz pelo império, representa o poder que se impõe. E aqui temos uma ironia teológica, por assim dizer. O imperador decreta, Deus se encarna. Enquanto o mundo se recensia para servir a Deus, Deus se faz pequeno para libertar o ser humano. E vejamos que a história humana pensa conduzir os acontecimentos, mas é Deus quem escreve a salvação. E no versículo 4 está assim: José subiu da Galileia para Belém. Belém, a casa do pão, torna-se o lugar onde nasce aquele que será o pão da vida. Não Jerusalém, não Roma, mas uma cidade insignificante. Em Belém nasce aquele que sacia a fome do mundo. E vejamos que no versículo 7 está assim: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vejamos que essa frase aparentemente circunstancial tem densidade teológica imensa. Aqui temos elementos da rejeição do mundo, o prenúncio da cruz, o drama da liberdade humana. Santo Ambrósio comentou: aquele que fez o mundo não encontra lugar no mundo. E o Natal já interroga o coração: há lugar para ele em nós? Vejamos bem, se a nossa concepção e espiritualidade de Natal é apenas uma prática externa, tradicional, baseada em ritos externos, em tradições, em misticismos e uma influência social, e a partir disso nós só repetimos ano após ano as mesmas práticas, será que verdadeiramente em nosso coração, ou será que verdadeiramente em nossas vidas há espaço para o Verbo encarnado? E nesse aspecto de pequenez, temos ainda no versículo 7, deitou numa manjedoura. A manjedoura, a patene, em grego, é lugar de alimento. E aqui nós podemos já prefigurar uma dimensão eucarística. Foi colocado numa manjedoura para que se tornasse alimento dos que creem. E nesse sentido, o Natal deve nos provocar enquanto seres humanos, não apenas olhando como imagens externas que apenas vão sensibilizar os nossos sentidos, mas deve verdadeiramente sensibilizar nossas vidas para que a verdadeira luz que vem ao mundo habite em nosso ser e não somente habite, mas transforme aquilo que somos e que nossa vida seja verdadeiramente encarnada na fé que professamos. Um feliz Natal e que a paz do menino Jesus habite em nossos corações e famílias. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.